Fecha-se. Bem, boa noite, caríssimos colegas. Uma ótima quinta-feira para todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das nossas conversas à quinta-feira. Aqui as conversas da academia, falando sobre saúde, falando sobre estudos que foram feitos por colegas nossos ligados à saúde, sempre com o objetivo de divulgar os resultados e torná-los conhecidos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico que tem a ver com a malária por Plasmódio falciparum e o risco de tromboembolismo. E para moderar esse tema, nós temos o Dr. Wilson. O Dr. Wilson já está aqui conosco, vai ser o moderador. Como habitual, Dr. Wilson, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje e moderar esse tema. Muito bom. O Dr. Wilson depois vai fazer a apresentação do nosso colega que vai hoje apresentar o tema. Dr. Wilson é médico, especialista em cuidados intensivos e é chefe do Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e é um dos coautores do estudo que será hoje apresentado. Dr. Wilson, nesse momento, tem a palavra para a apresentação do preletor de hoje e para dirigir toda a sessão. Nós aqui voltamos já só no final para as últimas considerações e para apresentarmos o tema da próxima semana. Então, eu vou pedir ao Dr. Wilson para ativar o som. Muito Muito bem. obrigado, Dr. Jeremias. Bom. Esteja à vontade, doutor. O momento é todo seu. Muito obrigado, Dr. Jeremias. Com enorme prazer e satisfação que acedemos ao convite para nesta plataforma e agradecer desde já à Academia Angolana de Medicina por nos ter feito este convite para estarmos aqui nesta tarde, início da noite de quinta-feira, podermos passar algum momento em ciência. Para nós é uma mais-valia e nós acedemos ao convite com muita satisfação. Não sei se o doutor Siquito já está aí. Depois ia precisar também que dessem permissão ao doutor Siquito. Nessa altura, o Dr. Wilson está eh, como Anfitrião? como anfitrião e então pode autorizar quem bem quiser. Ok. Só checar aqui se o doutor Siquito já se encontra na sala ou não. O Siquito, já tem. Vamos só aguardar um instante enquanto o doutor Siquito vai entrando. Fazemos só um pequeno compasso. Este já vemos aqui muita gente que a gente já nunca mais interagiu e esta é a parte boa da ciência que nos permite estarmos cada vez mais próximos, mesmo apesar de muito tempo distantes e com muita gente aqui que nós nunca mais tivemos o prazer de cruzar e trocar alguma impressão, mas que felizmente, utilizando das novas tecnologias, acabam por estar aqui presentes, mas muita gente, Tom Mauer, Tom Unimambo e outros colegas que nós já não víamos há muito tempo.
Continuamos só a aguardar o doutor Siquito para que entre e estar ali, já está aqui a se conectar. Vamos permitir que o doutor Siquito que ative o seu som. Doutor Siquito, Sim, sim, boa tarde. ok. Agora sim, estão reunidas as condições. Doutor Jeremias, acho que estamos em condições de dar início à nossa sessão, com 10 minutos de tolerância. Acho que podemos começar. Tal como já fui apresentado, eu sou Wilson Pandi, sou médico intensivista. Eh, e como já dissemos, fomos aqui convidados para falarmos dessa temática, que é a malária por Plasmodium falciparum e o seu risco de tromboembolismo. Em primeiro lugar, estava a dizer que o que é que justifica nós continuarmos a falar de malária? Acho que muito se fala sobre malária e a malária faz parte do nosso dia a dia. E por fazer parte do nosso dia a dia, nós não podemos a nenhum momento descartá-la e deixá-la de lado. Não podemos, sempre que formos falar de ciência e do nosso perfil nosológico, a malária não pode escapar e temos que mantê-la cada vez mais atualizada, no sentido de podermos melhor abordar os nossos doentes, porque infelizmente ainda constitui das principais causas de internamento nas nossas instituições, nas nossas unidades de cuidados intensivos. Dizer que, segundo o relatório da OMS, estamos a falar de há cerca de 2 anos de um peso da malária a nível do mundo de cerca de 250 milhões de casos de malária, com cerca de 620 mil mortes no ano só de malária. E desses casos todos, nós temos quase que 95% desses casos a nível da África, onde nós, Angola, temos um contributo muito forte nisso. Então, temos que, fruto desse peso todo que nós temos na contribuição dos casos de malária, temos que ter alguma coisa também a dizer, começarmos a sair um bocadinho daquilo que é o básico, que é o escrito só por outrem, e começarmos a explorar um bocadinho mais da própria malária, sabermos como gerir, sabermos as suas complicações e, melhor do que isso, sabermos identificar e tratar essas mesmas complicações. E, logicamente, isso deve fazer parte do dia a dia de quem trabalha nas urgências, de quem trabalha em cuidados intensivos, e é com isto que nós, fruto da gestão desses casos, tal como temos identificado vários casos, identificamos este que o doutor Siquito nos vai apresentar aqui, é para falarmos um bocadinho desta componente, desta outra complicação que a malária pode ter, com cerca de três, esse aqui é o terceiro caso descrito na literatura, estão descritos dois, e temos o terceiro, poderão haver mais e mais, mas é uma questão de nós relatarmos também para podermos contribuir com aquilo que acontece. Nós sabemos que são variadas as complicações, então temos que começar a escrever essas complicações para documentar e ajudar as outras pessoas a atualizarem também o seu conhecimento sobre malária. Então, convido com isto o doutor Siquito, o doutor Oliveira Siquito, é médico licenciado pela Universidade Jean Piaget, de Angola, e atualmente é médico interno do terceiro ano de medicina intensiva, costumo dizer assim, de Angola, baseado no complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares de Cardeal do Alexandre de Nascimento, porque quando se é interno, nós acabamos por não ser internos só de uma única instituição, porque o internato, como nós todos sabemos, contempla vários estágios e, entretanto,
esses estágios podem ser feitos em várias partes do globo, não só em Angola, como no mundo. Então, a gente acaba por ser o interno do mundo para ir buscar sempre mais e mais conhecimento. Então, dizer que com mais de uma vez, é com muita satisfação que acedemos a esse convite e que temos aqui a honra de poder chamar o Dr. Siquito para então nos apresentar aqui este tema. Dr. Siquito, tenha bondade. Ok. Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite feito para participar nessa webinar. Deixa-me só partilhar a minha tela. Está sem som, Siquito, tem que ativar o som. Deixa-me só procurar o trabalho. Vamos aqui. Tenho que abrir. Siquito, alguma dificuldade na partilha? Já estás como co-anfitrião e então é só partilhar. Sim, deixa-me só. E, este aqui. Conseguem ver? Conseguem ver? Conseguimos, é só colocar em modo já de apresentação e está feito. Ok. Acho que agora estamos ok. Deixa-me ver. Ok. Então, mais uma vez, primeiro pedir desculpa pelo transtorno. A tecnologia, às vezes, não fica a nosso favor. Bem, nós vamos apresentar aqui um caso de uma paciente que nós tivemos aqui na nossa unidade de cuidados intensivos do cardial, uma paciente com malária que associada então ao tromboembolismo pulmonar de alto risco. Este é o nosso sumário. Assim, a título de introdução, o doutor Wilson já falou muito bem sobre a malária, que é uma doença endêmica na maior parte dos países tropicais, e ela carrega uma alta carga global
da malária, isto é fundamentalmente cá em África, e dizer que as complicações hipercoaguláveis da malária, elas decorrem fundamentalmente da microcirculação e a nível da macrocirculação, assim, elevando o risco dos casos de indivíduos evoluírem com tromboembolismo pulmonar. E este quadro não foge desta tríada de vírus, onde há relação dos três elementos, desde a lesão endotelial, a hipercoagulabilidade e a êxtase sanguínea. E nesses doentes com malária, a hipercoagulabilidade é o elemento fundamental que está na origem desses casos de tromboembolismo pulmonar. E dizer que a clínica de doentes com malária associada ao tromboembolismo pulmonar, a par daquela clínica própria da malária, desde quadro de febre, cefaleia, entre outros sintomas, estes doentes que evoluem com tromboembolismo pulmonar vão apresentar fundamentalmente essa tríade, que é a dispneia, a dor pleurítica e a hemoptise. E o diagnóstico é fundamentalmente com o angiotaque, com protocolo de TEP, e existe uma vasta gama de opções terapêuticas, que a base fundamental é a hipocoagulação. Então, o nosso objetivo com esta apresentação é relatar o caso clínico e lá mais no final promover uma discussão. Então, como identificação, temos uma doente do sexo feminino, 40 anos de idade, G2P1A1, sem histórico de cirurgias prévias, nem trauma recente e nem histórico de doença familiar crônica. Assim, do ponto de vista de história da doença atual, a doente é trazida ao banco de urgência com quadro de osteomielartralgia, cefaleia, febre, catarro geral e agravamento do seu quadro 24 horas antes do internamento, caracterizada por dispneia de início súbito, dor torácica e síncope. Já a entrada no banco de urgência era uma doente com já um comprometimento do ponto de vista neurológico, com Glasgow de 13 pontos, aí a abertura ocular em 3, a resposta verbal em 4 e a motora em 6, hipotensão com uma pressão arterial média de 62, taquicárdica com frequência cardíaca de 115, taquipneica com uma frequência respiratória de 34, e já nesse momento a desaturar em área ambiente com uma saturação periférica de 82. Então houve necessidade de a gente já fazer o apoio ou suplemento de oxigênio com máscara de Ventura a 40%. A escutação, nada de realce, essa taquicárdica, e o exame físico dos membros inferiores sem alterações dignas de realces. Então, iniciamos assim a investigação, dado o quadro clínico desta nossa doente com um score de Wells de por aí 6, 7 pontos. Então, houve a necessidade de a gente ir atrás do provável TEP. Solicitamos assim o raio-x do tórax, onde a gente consegue evidenciar assim aqui o sinal de Fleischmann, que é a dilatação da artéria pulmonar à direita e assim o aumento da silhueta cardíaca. O E6, conforme aqui está a representar aqui essas 3 setas, que este doente apresentava aquele padrão clássico de sobrecarga das câmaras direitas, que é o padrão S1, Q3, T3, onde a gente consegue observar aqui a presença da onda S na derivação D1, a presença da Q na derivação D3 e a onda T negativa na derivação D3, associado então ao quadro de taquicardia sinusal, que é a manifestação mais específica nesses doentes com TEP, que é a taquicardia sinusal. O ecocardiograma, conseguimos então ver aqui a dilatação da câmara direita e aquele movimento paradoxal do septo interventricular, isso dado mesmo
o aumento da pressão, quer seja a nível da artéria pulmonar, e que vai se refletir nas cavidades direitas, produzindo assim essas alterações do ponto de vista ecocardiográfico. E o angiotaque, assim como também as setas a indicar a presença de trombos nos ramos principais segmentares e subsegmentares das artérias pulmonares direitas e esquerdas. Dos exames analíticos, temos aí dispositivos de dímero já em 6.000, a troponina ligeiramente elevada, a proBNP também aumentado, com a pesquisa positiva de 1.000, plasmóide falcíparo, plaquetas já em 110.000 plaquetas por milímetros cúbicos de sangue, uma anemia leve, os leucócitos estavam normais, o TGP ligeiramente elevado, as bilirrubinas dentro dos parâmetros normais e a função renal também. Sim, do ponto de vista de gasometria, aí nós conseguimos ver que é uma doente praticamente hipoxêmica, com 78 de pressão arterial de oxigênio, com uma relação PF de 113 milímetros de mercúrio, e já a detonar, conseguimos perceber aqui já o lactato a subir com 2,5 milimol por litro, traduzindo então aquele quadro de hipotensão, hipoperfusão a nível dos tecidos. Então, feito o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar com esse quadro de instabilidade hemodinâmica, classifica essa nossa doente tendo um TEP de alto risco, e segundo a ESC, naqueles doentes com TEPs de alto risco, desde que não tenham contraindicação a trombolíticos, é mandatório que se administre o trombolítico com o objetivo de produzir lise desse trombo a nível dos vasos pulmonares. Então, administramos o ateplase na dose de 10 miligramas em bolo, seguido de 90 miligramas de perfusão durante 2 horas. Dado o quadro de instabilidade, então houve necessidade de apoiarmos a doente com a noradrenalina, e em função da gota espessa positiva, então iniciamos o artesunate nas doses aqui descritas e substituída pelo Quartem a partir do 3º dia, completando assim 3 dias de Quartem. Mas por causa do risco desse sangramento, então houve a necessidade de a gente iniciar a anticoagulação com a heparina não fraccionada nas doses aqui descritas, e optou-se a associar a varfarina inicialmente a 5 miligramas dia. 3 dias depois a gente solicitou então o NR, com o objetivo de a gente ter um NR lá em torno de 2 a 3. Assim, em termos de evolução, a nossa doente evolui favoravelmente. Conseguimos suspender 24 horas depois o suporte de drogas vasoativas, e 72 horas depois, dada a melhoria do ponto de vista de gasometria, conseguimos também suspender o suplemento de oxigênio. Realçar que durante o treinamento essa doente realizou ecodoppler dos membros inferiores, que não mostraram nenhuma alteração. Assim como na literatura a descrição de alguns casos que tem como complicação, a nossa doente não teve nenhuma intercorrência em termos de sangramento, e ao 5º dia foi transferida para a enfermaria de pneumologia, e por volta do 11º dia assim teve alta e referenciada para avaliação de consulta de pneumologia e cardiologia. Esse, em termos de discussão, o que é que nós temos na literatura de malária versus ou malária associada então ao TEP? Dizer que o TEP na malária está relacionado com o distúrbio da coagulação, que são aqueles distúrbios que estão relacionados com o aumento da produção de substâncias protrombóticas e
diminuição daquelas substâncias antitrombóticas. Aqui conseguimos ver parágrafos a liberação de substâncias ocitocinas inflamatórias nos pacientes, fundamentalmente aqueles afetados pelo Plasmodium falciparum, mas há descrição na literatura que até o Vivax também a liberação dessas substâncias, dessas bradicininas, histaminas, as interleucinas, fundamentalmente o fator de necrose tumoral alfa, que é um procoagulante. Mas aqui, nesses doentes de área grave associada então ao Plasmodium falciparum, há um desequilíbrio entre esses dois fatores, dessas duas proteínas, aquelas procoagulantes versus anticoagulantes. Assim como conseguimos ver aqui, nesses doentes com malária grave, a diminuição dessas proteínas S, C, antitrombina, ativador do plasminogênio tecidual e o ADAMS13. E a diminuição dessas substâncias favorece, então, a atividade desses últimos elementos aqui, que são os procoagulantes. O aumento, então, do complexo trombina-antitrombina, o aumento do ativador do plasminogênio tecidual, ou seja, o inibidor do ativador do plasminogênio tecidual, e também o aumento do fator de von Willebrand. Então, o desequilíbrio entre essas duas populações de substâncias protrombóticas e antitrombóticas favorece, então, quadros de hipercoagulabilidade em doentes com malária, dando origem, sim, quadros de tromboses venosas em todo o organismo. E na nossa doente, pensamos que esse quadro estava relacionado, então, com o aparecimento de trombose venosa, que evoluiu assim com o tromboembolismo pulmonar, mas há doentes que também podem evoluir com trombose a nível dos seus venosos e em outras partes do corpo, dado então esses desequilíbrios dessas duas populações de substâncias. Estes dois artigos na literatura que descrevem casos de malárias associados com tromboembolismo pulmonar. O primeiro artigo aqui a gente consegue ver que foi relatado numa paciente de 36 anos de idade, mas que o agente causador foi o Vivax. Essa doente evolui então com quadro de tromboembolismo pulmonar. E o segundo artigo está relacionado com a presença do Plasmodium falciparum, que é o que esteve relacionado, que esteve na base dessa complicação na nossa doente. Então, são aqueles dois casos que até agora estão descritos na literatura, mas que podem haver aí outros que ainda não se publicou. Pensamos que esse nosso é o terceiro caso de tromboembolismo pulmonar associado à malária por falciparum. E assim, a títulos de considerações finais, dizer que a existência concomitante de malária por Plasmodium falciparum e TEP é uma condição muito rara, e essas alterações estão relacionadas com a hipercoagulação na malária, fundamentalmente naquela causada pelo Plasmodium falciparum e o Vivax. Então, há necessidade que os médicos estejam atentos com essas complicações. Sempre devemos suspeitar na presença de um doente com malária que evolui com quadro de dor torácica, dificuldade respiratória de início súbito, associado então a hemoptise, e iniciar então a investigação de um provável TEP, e assim, quando se confirmar o diagnóstico, iniciar o tratamento de forma precoce. E o que nós tivemos com o que nós fizemos com a nossa doente, iniciamos então essas investigações, confirmou-se o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar com critério de trombose sem contraindicação para tal. Então, trombolizamos a doente e tivemos um desfecho favorável. Então, é isso que tínhamos para trazer sobre o risco de malária
associado então ao tromboembolismo pulmonar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Siquito, pela breve apresentação, penso eu, algo esclarecedora. Acho que qualquer coisa que a gente diga, qualquer apresentação, deve suscitar sempre algum questionamento. Então, é nesta fase que devolvemos a palavra a todo mundo que nos assiste, para que possa então colocar a sua intervenção. Doutor Jeremias, não sei qual é a modalidade, se os participantes poderão enviar aqui via chat as perguntas ou se poderemos ir ativando em função da manifestação, então, da intenção de fazer alguma questão. Estou seguido, pode interromper a partilha. Ok. Doutor Jeremias? Sim, doutor Wilson. Pô, já, a modalidade aqui, vamos pedir as questões via chat ou cada interessado poderá levantar a mão e nós ativamos o som? Não, a princípio depende do doutor, mas sugeria que cada interessado pudesse levantar a mão e depois o doutor autorizava a falar. Ok. Então vamos a isso, caros colegas. Quem estiver interessado em colocar alguma questão, basta levantar a mão ou com o aplicativo ou mesmo ativar o vídeo e pedir para falar. Então, à vontade, colegas. Isso é malária, nosso dia a dia. Podemos ir conversando sobre malária. As complicações são várias, desde as disfunções já conhecidas, né? Muito ainda temos a falar, muito ainda temos por dizer sobre as complicações, sobretudo aquelas tardias, o RDS, ou como dizem os brasileiros, a SARA, na malária. Muitas das vezes nós temos o doente a melhorar e geralmente é o quarto, quinto dia, quando nós pensamos que estão todas as disfunções a regredir, temos então o doente a evoluir com esta complicação. Então, isso são coisas que acontecem, são coisas que nós podemos partilhar. As complicações acontecem. Esta, em particular, como nós acabamos de ver, é uma complicação que acontece. Entretanto, basta-nos, por um lado, saber identificar ou suspeitar que essa situação esteja a acontecer, perdão, mediante sinais e sintomas que depois serão coadjuvados com determinados exames. Podemos nem todo mundo ter acesso a angiotac, né? Nem todo mundo, se calhar, poderá ter acesso a angiotac, mas todo mundo poderá ter acesso a pelo menos um eletrocardiograma. Alguns poderão ter acesso a um ecocardiograma com alguém com expertise para
a realização do mesmo ecocardiograma, que poderá, a depender da fase em que se encontrar, nos dar alguma suspeita da patologia em si, e que, fruto disso, pá, vamos interagindo. Quem tá em algum local com acesso aos pode muito bem facilitar o acesso das outras pessoas ao, à realização de exames, à discussão e o objetivo no final de tudo é nós tratarmos do doente. O nosso objetivo enquanto profissionais de saúde é só o bem-estar do doente. Então, nessa senda de ideia, estamos aqui todos para contribuir. Temos aqui alguém, o EJG, que pretende colocar a sua questão. Doutor Jeremias, acho que já nos foi retirado o poder. É só, por favor, dar voz aí às pessoas que levantaram a mão. É JG Elias, doutor Pan. Elias. Oh, doutor Elias. Sem vídeo é complicado. O doutor Elias é uma ilustre figura da pneumologia em Angola, com Mas não alguma preciso. base no cardeal, mas é um médico de Angola. Bom, eu acho que eu agradeço já a oportunidade e saudar o Dr. Wilson e o Dr. Chiquito, exatamente pela forma como apresentaram o caso. Na verdade, eu ia iniciar exatamente com a última parte da apresentação do Dr. Chiquito, quando falava da raridade, raridade do caso. Portanto, na altura em que fazia a sua apresentação, fiquei com a impressão de que não é tão raro assim. E as experiências de longa data para quem aborda malária, sobretudo nas urgências, provavelmente há de saber que muitos dos casos foram para complicações mais importantes, com acometimento desses dois órgãos importantes, quer seja o coração, quer seja o pulmão. E só lembrar que a forma como o Toshiki fez a apresentação nos leva a crer que há sim na malária questões ligadas à disfunção endotelial, da isquemia miocárdica, depressão de contratilidade, inclusive da hipertensão pulmonar. Portanto, aqui parece haver um caldo importante sobre a abordagem das causas graves da malária. Então, a minha pergunta, e em função disso que eu coloco, penso que estamos perante um novo paradigma na abordagem terapêutica. E a minha questão, eu gostaria de colocar ao Dr. Chiquito e ao Dr. Wilson, é se pode-se, a partir de agora, e em função da sua intervenção também, de que eventualmente teremos colegas que não terão acesso à ANGOTC, se nessa abordagem começa-se a pensar em introduzir, ou começar a pensar se valeria a pena fazer anticoagulação profilática. Eu já estava a ver que eu ia para ali, por isso começou a rir. Portanto, desses pacientes, daria forma dose profilática os anticoagulantes, sim ou não? Essa é a expectativa que eu gostaria de ter dos doutores. Muito obrigado. E a outra questão é, sobretudo, daquilo que se fala também sobre a miotoxicidade dos próprios fármacos, né? Portanto, não sei se terá, na altura que fez a revisão bibliográfica, encontrado alguma coisa que falasse a favor disso, se isso também é um fator complicador
Estou a seguir. Estou aí. do processo em si. Muito obrigado e eu estou aqui atrás. Ok. Obrigado pela contribuição, doutor Elias. São perguntas muito, muito interessantes. Sim. Porque, na verdade, esses doentes com malária, fundamentalmente aqueles que evoluem com quadros graves, se a hipocoagulação devemos muito avaliar aqueles quadros que vão apresentando assim sangramentos, trombocitopenia, alguma coagulopatia por déficit. Devemos ter muita cautela no início da hipocoagulação nesses doentes, porque quando já apresenta esse distúrbio com sangramentos, trombocitopenia e introduzir a hipocoagulação profilática é um bocadinho arriscado, porque a gente precipita mais quadros de sangramentos e agravamos assim o quadro do nosso doente. Mas naqueles casos em que precisamos sim a profilaxia para a TVP, utilizamos as medidas mecânicas, desde as meias elásticas, porque muitos desses doentes com malária grave, além da própria malária em si, é o tempo de acamamento que eles ficam, né? Aquela êxtase sanguínea que também favorece então a formação desses quadros de trombo. Mas hipocoagular, aqueles doentes que já apresentam distúrbios, penso que é muito arriscado, mas naqueles que não têm trombocitopenia, não têm nenhuma coagulopatia por déficit aí associada, penso que é uma mais-valia, sob apenas então da gente prevenir o surgimento destas complicações. Agora, daquelas investigações feitas, eu na verdade não encontrei assim algum medicamento antimalárico associado a esses casos de TEPs, né? Existem outros medicamentos, fundamentalmente os anticonceptivos, né? Mas antimaláricos versus tromboembolismo pulmonar, eu ainda não encontrei algo na literatura. Mas é importante, sim, embora a literatura descreve como casos raros, acredito que aqui em Angola, dada então, ou seja, pela malária por ser endêmica, começar a pensar neste caso, a gente se calhar conseguiria caçar mais casos de malária associada então a tromboembolismo pulmonar. Então, imaginando que eu tenha um doente no banco de urgência, com malária, com quadro de dificuldade respiratória, dor torácica, hemoptise, eu devo sim começar a pensar logo que provavelmente aí deve estar associado então um TEP neste doente. Porque se a gente nos fixar só naquelas complicações mais descritas, que são as disfunções neurológicas, renal, hematológica, entre outras, há muitos casos de TEPs que vão nos passar assim de forma despercebida. E eu acho que acredito que em Angola a gente consegue buscar mais casos de malária associada, ou seja, a TEP associada à malária, dada então a endemicidade desta doença no nosso país. Às vezes a dificuldade também está além de não pensar no TEP, é se calhar pensar em não ter meios de diagnósticos. Então, às vezes fica um bocadinho, mas é importante a gente pensar, ir atrás, para que a gente consiga buscar aqueles casos de malária associado então ao TEP associado à malária, e que a gente possa publicar mais, né? Pelo menos esse é um dos casos que a gente conseguiu publicar. Esperemos que os outros comecem também a pensar nestes casos para que a gente tenha mais casos publicados. Obrigado. Pois, Tolias, é provocatório, mas podemos dizer assim, só para contribuir também um bocadinho
naquilo que o Dr. Siquito diz e que corroboro, era que não vamos sair aí a hipocoagular todo mundo, né? E vamos respeitar a hipocoagulação para todo mundo que tenha indicação para hipocoagulação profilática. Vamos manter esse princípio e depois e quem tem para hipocoagulação profilática vai fazer hipocoagulação profilática. O grande problema é que se prende. Pá, quem nós temos lidando diariamente no mundo da ciência sabe que, apesar de nós estarmos num país que faz parte dos low and middle income countries, isso é aqueles países com baixo investimento do ponto de vista de saúde, é assim que estamos categorizados a nível da própria OMS e tudo. Mas eu tenho um grande conflito com a falta de meios, sabe? Tenho mesmo um conflito muito grande, porque a gente defende, sobretudo com outros colegas um bocadinho mais novos do ponto de vista profissional e não só. É que nós primeiro precisamos de aprender bem aquilo que deve ser feito. As adaptações, depois cada um em função daquilo que sabe bem, vai avaliar no seu contexto que adaptação vai fazer e que justificação vai dar à sua adaptação. Porque eu, muito honestamente, continuo a defender que eu não consigo defender as adaptações, ensinar, advogar adaptações. Temos falta de meios, isso é um facto. Eu posso estar em algum município um bocadinho mais distante, sem acesso aos meios. Estou lá a trabalhar, tenho a noção que tenho que fazer um AJTAC, tenho a noção que tenho que fazer determinadas coisas, risco-benefício, o que é que eu vou fazer perante a situação? Adaptação depois, em função daquilo que eu sei, o que é que eu vou fazer? Agora, nós dizermos, com isto, a forma alternativa é esta adaptação tal. Não consigo. Isto para dizer que podíamos pegar e suspeitar, pá, isso tem TEP, é uma malária com TEP. Vou para coagular assim, não, o risco todo, pá, eu tenho que pesar esses riscos todos e tenho que tentar colocar o doente em algum sítio com atendimento diferenciado logo que possível, né? Isto aqui dentro do país, porque nós já temos vários locais dentro do país com alguma possibilidade e a nível da esfera pública. Isto é um ponto. E o outro ponto é que a situação pode realmente não ser rara, mas a raridade só está na escritura, né? No facto de nós não relatarmos que esse fenômeno está a acontecer. Parece uma situação rara quando a gente vai abordar, porque na literatura é o terceiro caso relatado. Mas, logicamente, muitos de nós já poderá ter gerido vários doentes que agora, ao assistir à apresentação, ao ler os relatos de caso, pode ficar com a percepção que aquele doente que nós vimos, que até saiu-se bem, poderá ter isso. Aquele que até faleceu poderá ter desenvolvido isso, mas daí a necessidade de nós juntarmos, unirmos esses dados todos e estudarmos para poder documentar que realmente há essa situação a acontecer, porque senão não temos hipótese. Daí mesmo o incentivo, pá, o relato do caso, a gente tem várias dificuldades e qualquer um de nós aqui pode, já deve andar a vivenciar isso. Nós vemos muita coisa e não escrevemos as coisas que nós vemos.
E por lado de caso, é assim, uma coisa relativamente fácil de se fazer, precisamos de encontrar boa metodologia, tudo, como escrever e publicarmos. Porque assim, pelo menos com o relato de caso, a gente consegue colocar para o mundo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. E aí vamos poder afirmar com certeza que numa série de tantos casos vistos, X evoluíram com essa complicação. E daí depois começarmos a pensar em fazer protocolo. E pensamos na vertente de que sim, evoluiu com A, B e C, hipocoagulação. Né? Isso para as zonas mais carenciadas do ponto de vista de meios complementares. Mas até chegarmos nisso, temos que escrever muito, temos que constatar muita coisa para podermos advogar esse passo. Senão, até lá, vamos ficar com a ideia de que vamos ir para o coagular quem tem indicação, doutor Elias. Havia mais aí o doutor Nilton, havia o doutor Nilton, onde é que está? Doutor Nilton Francisco, acho que também quis falar alguma coisa. Sim, sim. Boa noite a todos. Portanto, eu, a princípio, levantei a mão porque eu sou um interessado sobre há muitos anos e eu levantei a mão a princípio para parabenizar eh, tanto os colegas que pensaram neste tema e também para falar um pouco sobre aquilo que é a vontade ou o interesse que existe entre os médicos angolanos em abordarem o tema. Disse que muitos médicos angolanos, pelo facto de lidarem com a doença no dia a dia, portanto, pensam estar já com alguma segurança no manuseio dos casos graves e complicados da doença e às vezes até furtam-se tanto de pesquisar um pouco mais sobre a gestão desses casos e, 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 e também furtam-se em participar em certos cursos para se melhor. E nós estamos vindo a ver há muitos anos, e complicado de malária, faz-se cometendo muitos erros técnicos, e daí nós temos ainda uma alta taxa de mortalidade, tanto desses casos. Eu só quis chamar a atenção, tanto para os nossos médicos, que malária é um campo muito vasto e que há muita coisa que se aprende todos os dias. E o facto de nós lidarmos com a doença é, é, todos os dias e o facto do país ser endêmico, isso não faz com que a gente tanto domine de facto o manuseio dos casos. Perdemos o som aí do doutor Nilton. Sobre a doença, manusear os casos graves e
Perdemos o contato com o Dr. Nilton. Eh, Doutor Siquito, há aqui uma questão do Dr. Nasser Kalumbuani, nosso homem que andou muito tempo, como a gente dizia, a pipetar, o homem que andou muito tempo na genética. Ele diz aqui: parabéns, doutor Siquito, doutor Wilson, dizer desde já que o trabalho é conjunto com vários outros colegas. E ele diz aqui: fiquei com uma dúvida, desde já peço desculpas se foi esclarecido e eu não tenha apanhado, mas fiquei com a impressão que o único link entre esse TEP e a malária foi a presença concomitante das duas condições. Gostaria de, se possível, esclareçam se outros possíveis elementos causais de TEP foram excluídos e se houve dosagem dos níveis séricos dos marcadores protrombínicos diretamente ou possivelmente atribuídos à malária. Estou seguido. Ok. Sim. Na verdade, nós tivemos sim a possibilidade de excluir alguns outros marcadores, fundamentalmente proteína C, proteína S, pelo menos nós aqui conseguimos dosear, e nessas doentes também, nessa nossa doente, estava assim reduzida. Agora, assim, dos fatores de risco, esta doente não apresentava, não referiu o uso de anticonceptivos orais, e eu penso penso que dos exames que a gente pôde fazer, além desses aí descritos, que eu acredito que eu acabei de esquecer de frisar ali, são as proteínas, né? Proteína C, proteína S, que a gente pode dosear e que estavam reduzidas nessa doente, sim. Pois é. E doutor Nasser, aqui a gente levanta várias questões, sabe? E o doutor pode concordar conosco que nós temos ainda uma grave falha no acompanhamento dos doentes. Nós, muitos doentes nossos, sobretudo que nos ocorrem a nível do setor público, nós não temos a história pregressa do doente. Temos algum dado que nos surge, que o doente fala quando se lembra, com algum exame que tenha feito, mas não temos, por exemplo, um seguimento do doente e um rastreio de eventual familiar que nos possa dar, não é? E o que nos leva a ficar com a ideia, a par daquilo que foi doseado, que temos que fazer juízo daquilo que previamente existia ou não no doente. Se tinha alguma condição de base, só nessas condições que foram excluídas, nunca apresentou nada. Daqueles que são os fatores de risco major para tromboembolismo pulmonar, previamente a doença, o quadro de malária, o doente não tinha nenhum. Não teve nenhum quadro, nenhum sinal e sintoma que apontava para isso. Não tinha nenhum outro fator de risco que apontava para isso e que na presença do doente no episódio atual, o episódio de gestão da própria malária em si, foi feito aquilo que foi possível, foi feito o doseamento e avaliação. Que nós tiramos juízo de valor disso, né? Porque seria interessante se o doente tivesse na história mais dados que nós pudéssemos ir consultar a nível do seu segmento, desde tenra idade até a idade adulta, do que eventualmente lhe tenha acontecido. Eu, em outra latitude, já tive como doente com um tromboembolismo pulmonar, que tinha fatores de risco, vários, desde anticoncepcionais, o que culminou naquele tempo foi uma viagem longa de carro, com muito pouco tempo em que houve ali que se levantou e tudo mais,
E depois, quando fomos ver a história pregressa da doente, já estava a ser seguida em consulta de hematologia por alguma trombofilia. Então, isso nos permite chegar um bocadinho mais à exaustão no estudo sobre os doentes. E nessa em particular, foi isto, aquilo que foi possível fazer e documentar, foi isto que foi documentado. O resto, a gente não consegue documentar devidamente por ausência de outros dados que nos possam conectar. Esperamos ter satisfeito o Dr. Nasser. Um aspecto importante a reter também, Dr. Wilson, é a questão da estirpe, não é? Você tem o Sim. falcido e o Dr. Chiquito até fez referência ao Viva. Portanto, penso que é importante trazer também essa discussão, até porque o Dr. Nilton, que é um homem da saúde pública que lida com essas coisas, certamente pode depois continuar para nos trazer esses elementos, mas é claro que o que a literatura diz é que esses dois são os que mais problemas causam a nível dessas alterações que estamos aqui a discutir. Mas só para dar um socorrozinho à resposta que dá a doutora Nácia, é que os vasos sanguíneos, elas por si só não são condutores inertes, né? Eles são por si só, por causa dos aspectos que já foram referidos pelo doutor Chiquito, é a citoadesão dos glóbulos vermelhos, por si só, aqueles que depois vão desencadear toda aquela cascata que acabou de referir. Portanto, é evidente que é importante chamar a atenção ou excluir esses fatores trombogénicos, outros fatores trombogénicos. Há também um elemento que dava também para trazer para essa discussão, que é o facto de muitas vezes essas manifestações aparecerem já não no intermédio, portanto, quase no final da evolução do quadro, portanto, o quadro é agudo, mas dentro do quadro, no promédio desse quadro, as manifestações serem mais frequentes disso, exatamente por causa das questões que eu me referi há bocado. Então, penso que é mais essa discussão que eu queria trazer também. Eventualmente, pedir que alguns colegas que estão ali se debrucem sobre esse caso. Na verdade, é um caso interessante. Eu repito, a raridade, como dizia o Dr. Wilson, é mesmo dizer que estamos aqui numa bolha entre nós, mas lá atrás, ali, noutros parais, no Lumbalanguinho, provavelmente deve haver muitos steps ali, e com certeza ninguém está a seguir. Essa é mais uma contribuição. Obrigado. Acho que foi produtivo, na ausência de mais contributos, e com a permissão aqui do Dr. Siquito, do Dr. Jeremias, acho que foi um momento bem passado. Entretanto, acho que podemos dar por encerrada a apresentação e devolver a palavra ao Dr. Jeremias. Desde já agradecemos pelo convite e pela oportunidade que nos deram de estar aqui a partilhar alguma coisa e podemos conversar sobre ciência. Ficamos à espera de novas edições e ficamos ao dispor da ciência. Muito, muito obrigado, Dr. Wilson.
Muito obrigado também ao Dr. Oliveira Sequito e pelos demais colegas que estiveram aqui conosco nesse debate, nessa conversa muito interessante. Conforme dizíamos, o tema despertou a atenção de muitos colegas. Tivemos 56 participações hoje, o que é bastante satisfatório. Caros colegas, nós estamos a princípio abertos para que os colegas apresentem-nos propostas de temas publicados, de artigos publicados e que sejam de interesse para todos nós. Podem enviar-nos um e-mail, no meu contacto é público, podem enviar-nos um e-mail, academiaangolana-de-medicina@gmail.com, no 924-17-7428. Enviem-nos temas, enviem-nos sugestões para nós discutirmos todas as quintas-feiras, porque eu acho que o conhecimento não tem limite. E como dizia muito bem o Dr. Wilson, parece que já não há muito o que se falar sobre malária, mas de repente temos esse artigo publicado extremamente interessante e vimos aqui que ainda há complicações muito importantes da malária e que temos de tomar conhecimento, porque sem meios, sem recursos, pode haver muitos utentes a morrerem por causa dessas complicações. Muito obrigado mais uma vez a todos. Até a próxima quinta-feira. Bom final de semana e sucessos profissionalmente para todos nós. Obrigado. Obrigado.